Deputado Reginaldo Lopes zomba. De Nicolas Ferreira e sua resposta impacta o cenário político. O plenário da Câmara dos Deputados fervilhava naquela tarde de quarta-feira, como raramente se via, mesmo nos dias mais tensos da política brasileira. As galerias lotadas, jornalistas aglomerados nas laterais, câmeras posicionadas estrategicamente para capturar cada reação, cada movimento dos parlamentares que se preparavam para o que prometia ser um dos debates mais acalorados da legislatura. O tema em discussão era o projeto Transparência na Educação, proposto pelo jovem deputado Nicolas Ferreira, que exigia que escolas disponibilizassem aos pais o conteúdo integral dos materiais didáticos, planos de aula e bibliografias utilizadas na educação de seus filhos. Para seus defensores, tratava-se de uma questão básica de direito parental e transparência pública. Para seus críticos, uma tentativa de censura e intimidação a professores. Mas todos sabiam que aquele debate transcendia em muito as questões técnicas do projeto. Era um embate simbólico entre visões radicalmente opostas de educação, sociedade e do próprio papel do Estado. E ninguém personificava melhor esse contraste do que os dois principais protagonistas daquela tarde. De um lado, Nicolas Ferreira, 28 anos, o jovem deputado conservador que havia se tornado um fenômeno nas redes sociais com seus vídeos contundentes e sua comunicação direta. Do outro, Reginaldo Lopes, 51 anos, veterano parlamentar do PT, com 24 anos de Câmara e conhecido por sua defesa intransigente de pautas progressistas na educação. O presidente da Câmara, após os procedimentos iniciais, anunciou: para a apresentação do projeto, concedo a palavra ao autor, deputado Nicolas Ferreira, pelo tempo regimental de 15 minutos. Um silêncio expectante tomou conta do plenário enquanto Nicolas caminhava até a tribuna. Vestindo um terno azul marinho impecável e uma gravata discreta, o jovem parlamentar projetava uma imagem de seriedade que contrastava com a percepção que muitos tinham dele a partir de seus vídeos mais informais nas redes sociais. Senhor presidente, nobres colegas, cidadãos brasileiros que nos acompanham, iniciou ele com voz firme e cadenciada. O projeto que trago à apreciação desta casa não é sobre esquerda ou direita, conservadorismo ou progressismo. É sobre um princípio básico que deveria unir todos nós, independentemente de ideologia: transparência. Por quase 15 minutos, Nicolas apresentou dados, pesquisas e casos concretos, que, segundo ele, demonstravam a necessidade de maior abertura sobre o que é ensinado nas escolas. Citou exemplos de outros países que adotaram medidas semelhantes. Apresentou pesquisas mostrando o apoio majoritário dos brasileiros à proposta e enfatizou repetidamente que seu projeto não visava censurar conteúdos, mas apenas garantir que os pais tivessem pleno conhecimento sobre a educação de seus filhos. Sua apresentação era surpreendentemente técnica e fundamentada, contrariando a expectativa de muitos que esperavam um discurso mais ideológico e inflamado. Senhoras e senhores, concluiu ele, nossa Constituição é clara ao estabelecer que a educação é dever do Estado e da família, em colaboração. Como pode haver colaboração genuína quando uma das partes é mantida na ignorância sobre o que acontece na sala de aula? Este projeto simplesmente busca corrigir essa distorção, permitindo que a parceria entre escola e família finalmente se realize de forma plena e transparente. Quando Nicolas retornou ao seu lugar, diversos deputados já sinalizavam ao presidente o desejo de comentar o projeto. Mas foi Reginaldo Lopes quem primeiro recebeu autorização para falar. O veterano parlamentar, conhecido por sua oratória contundente, ajustou o microfone enquanto observava Nicolas, com um sorriso que misturava ironia e condescendência. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, começou ele, sua voz grave, ecoando pelo plenário. Confesso que me impressiona a capacidade do jovem deputado Nicolas Ferreira de apresentar de forma tão palatável um projeto que, em sua essência, representa uma das maiores ameaças à liberdade pedagógica e ao pensamento
crítico que esta casa já testemunhou. Reginaldo caminhou até o centro do plenário, gesticulando enfaticamente. O nobre colega, tão jovem que poderia facilmente ser meu filho, nos fala de transparência e direitos parentais, embrulhando em papel de presente uma proposta que, na prática, abre as portas para a perseguição ideológica a educadores e a interferência direta de grupos religiosos e políticos no conteúdo ministrado em sala de aula. Alguns deputados da base governista aplaudiam discretamente, enquanto aliados de Nicolas protestavam contra o que consideravam um desvio do mérito do projeto. Reginaldo, percebendo que havia capturado a atenção da casa, elevou ainda mais o tom de sua voz. É irônico, profundamente irônico, que justamente aqueles que tanto falam em liberdade sejam os primeiros a propor mecanismos de controle e vigilância. Que justamente aqueles que denunciam a suposta doutrinação nas escolas sejam os que querem doutrinar através da intimidação e do medo. O deputado petista agora olhava diretamente para Nicolas, que mantinha a expressão neutra, apenas observando. Mas talvez eu esteja sendo injusto, continuou Reginaldo com sarcasmo evidente. Talvez o deputado Nicolas, em sua inexperiência, ou seria ingenuidade, não perceba as consequências nefastas de seu projeto. Ou pior, talvez perceba exatamente o que está fazendo, e este seja apenas mais um capítulo de seu projeto político pessoal, construído sobre a polarização e o espetáculo. Reginaldo então fez algo inusitado. Tirou do bolso seu celular e o ergueu para que todos vissem. Tenho aqui, deputado Nicolas, vários trechos de seus vídeos nas redes sociais, onde o senhor ataca diretamente professores, ridiculariza educadores e utiliza termos como doutrinadores marxistas para se referir a profissionais que dedicam suas vidas à educação de nossas crianças. O burburinho no plenário aumentou. Reginaldo prosseguiu, agora com um tom ainda mais provocativo. É este mesmo deputado que constrói sua carreira política atacando a educação pública brasileira, que agora se apresenta como defensor da transparência educacional. É o mesmo jovem que deve sua cadeira nesta casa mais aos algoritmos do Facebook e do Instagram do que a propostas sérias para o país, que agora quer nos dar lições sobre como melhorar o sistema educacional. A tensão era crescente. O presidente batia o martelo repetidamente pedindo ordem, enquanto Reginaldo, percebendo o impacto de suas palavras, preparava seu golpe final. Senhoras e senhores, não nos enganemos. Este projeto não é sobre transparência, é sobre intimidação. Não é sobre direitos dos pais, é sobre censura a conteúdos que desafiam visões conservadoras de mundo. E, principalmente, não é sobre melhorar a educação, é sobre transformá-la em um campo de batalha ideológica, onde professores serão as primeiras vítimas. O parlamentar veterano, então, se dirigiu diretamente a Nicolas, seu tom agora abertamente provocativo. Deputado Nicolas, respeito seu mandato, mas não posso respeitar propostas que ameaçam a liberdade de cátedra e a autonomia pedagógica. E permita-me um conselho. Antes de tentar reformar a educação brasileira, talvez fosse prudente estudá-la um pouco mais. Visitar escolas públicas sem suas câmeras de celular. Conversar com educadores reais, não apenas com seus seguidores, digitais que aplaudem tudo o que o senhor diz. Com um sorriso irônico, Reginaldo concluiu. Afinal, como dizia Paulo Freire, educador que o senhor tanto critica, mas claramente pouco leu, educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo. Este seu projeto, lamento dizer, não transforma nada para melhor. Apenas alimenta o obscurantismo que já causou tantos danos ao nosso país. Quando Reginaldo retornou ao seu lugar, aplausos entusiasmados vinham da bancada governista, enquanto protestos indignados ecoavam do outro lado do plenário. O presidente, após conseguir restaurar a ordem, anunciou: concedo o direito de resposta ao deputado Nicolas Ferreira, autor do projeto em discussão. Um silêncio tenso tomou conta do ambiente enquanto Nicolas se dirigia novamente à tribuna. As câmeras de TV focavam seu rosto, capturando cada expressão do jovem parlamentar que agora estava sob intensa pressão.
Muitos esperavam uma reação explosiva, talvez até mesmo algum exagero retórico que pudesse ser explorado contra ele nas manchetes do dia seguinte. Nicolas ajustou o microfone, tomou um gole d'água e, para surpresa de muitos, sorriu levemente antes de começar a falar. Agradeço ao deputado Reginaldo Lopes por seus comentários. Iniciou ele com uma calma desconcertante. É sempre valioso ouvir diferentes perspectivas, especialmente quando vem de alguém com tanta experiência na vida pública brasileira. Sua voz era serena, sem qualquer traço da indignação que muitos esperavam após as provocações pessoais de Reginaldo. O nobre colega fez diversas observações sobre minha pessoa, minha idade e minha trajetória política. Permita-me começar por aí, antes de retornarmos ao mérito do projeto, que afinal é o que realmente importa para os brasileiros que nos assistem. Nicolas fez uma pausa calculada, olhando ao redor do plenário. Sim, sou jovem. Tenho 28 anos, enquanto o deputado Reginaldo já acumula décadas de experiência nesta casa. Isso me faz pensar. Não é exatamente esta diversidade de perspectivas geracionais que enriquece o debate democrático? Não deveríamos celebrar que pessoas de diferentes idades, origens e trajetórias possam contribuir para a construção de políticas públicas? Alguns parlamentares acenavam positivamente com a cabeça, aparentemente surpresos com a maturidade da resposta. Quanto à menção às redes sociais, vejo isso não como uma crítica, mas como o reconhecimento de uma nova realidade. Sim, utilizo plataformas digitais para me comunicar diretamente com os cidadãos, sem intermediários. E isso incomoda? Talvez porque desafia estruturas tradicionais de poder, onde apenas algumas vozes autorizadas podiam participar do debate público. Nicolas mantinha o tom respeitoso, mas agora sua voz ganhava firmeza. O deputado Reginaldo mencionou vídeos onde supostamente ataco professores. Preciso corrigir essa caracterização. Criticar problemas estruturais na educação ou questionar certas abordagens pedagógicas não é atacar professores. Pelo contrário, é reconhecer que muitos educadores também se sentem pressionados por um sistema que frequentemente impõe visões unilaterais e desrespeita a pluralidade de pensamento. O jovem deputado, então, fez um movimento surpreendente. Tirou da pasta um conjunto de documentos e os ergueu. Tenho aqui cartas de apoio ao meu projeto assinadas por mais de 3.000 professores de escolas públicas e privadas de todo o Brasil. Educadores que se sentem desrespeitados não por propostas, como a minha, mas por um sistema que muitas vezes os obriga a adotar determinadas perspectivas ideológicas, mesmo quando discordam delas pessoalmente. Um murmúrio de surpresa percorreu o plenário. Nicolas prosseguiu. O deputado Reginaldo sugeriu que eu deveria visitar escolas públicas. Concordo plenamente, tão plenamente que nos últimos 2 anos realizei 87 visitas documentadas a escolas em 16 estados diferentes. Visitas onde conversei não apenas com diretores, mas principalmente com professores que estão na linha de frente, enfrentando os desafios reais da educação brasileira. Ele então pegou outro documento de sua pasta. Este é o relatório oficial de atividade parlamentar. Qualquer cidadão pode verificar no portal da Transparência que dediquei mais de 200 horas a visitas presenciais em instituições educacionais, provavelmente mais do que muitos parlamentares que se apresentam como grandes defensores da educação pública. Os olhares no plenário acompanhavam cada movimento de Nicolas, que agora abordava diretamente as críticas ao seu projeto. O deputado Reginaldo afirmou que minha proposta representa uma ameaça à liberdade pedagógica. Pergunto, desde quando transparência ameaça a liberdade? Desde quando permitir que pais conheçam o que é ensinado a seus filhos constitui censura? Isso não seria, na verdade, o fortalecimento do princípio constitucional de que a educação é dever compartilhado entre Estado e família? Nicolas caminhava pelo espaço da tribuna com a confiança de alguém que dominava profundamente o tema. O nobre colega mencionou Paulo Freire e sugeriu que eu o critico sem tê-lo lido. Preciso corrigir essa impressão. Não apenas li a obra de Freire,
como dediquei um capítulo inteiro da minha monografia de especialização a analisar criticamente sua pedagogia. Esta revelação causou visível surpresa em muitos parlamentares, incluindo Reginaldo Lopes, que ajustou-se desconfortavelmente em sua cadeira. E foi justamente Freire, continuou Nicolas, quem disse que ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Pergunto, não seria um desrespeito fundamental ignorar os valores e crenças das famílias no processo educacional? Não seria contraditório defender o diálogo freiriano enquanto se recusa a simples transparência sobre o que acontece em sala de aula? O jovem deputado então fez outro movimento inesperado. Caminhou até onde Reginaldo estava sentado e lhe estendeu um documento. Este é o texto original do projeto com as emendas que aceito incorporar para deixar ainda mais claro que não se trata de censura ou vigilância, mas de parceria transparente entre escola e família. Estou aberto a aprimoramentos e acredito que sua experiência poderia contribuir significativamente para isso. Reginaldo, claramente surpreso com o gesto, aceitou o documento com expressão intrigada. Nicolas retornou à tribuna para sua conclusão. Senhoras e senhores, podemos discordar sobre métodos educacionais e abordagens pedagógicas. Essa discordância é saudável e necessária em uma democracia plural, mas transformar divergências legítimas em ataques pessoais, ou pior, em tentativas de desqualificação baseadas em idade ou trajetória, não eleva o debate público, apenas o empobrece. O silêncio no plenário era absoluto, enquanto Nicolas concluía sua fala. Este projeto não é sobre demonizar professores. Muitos deles, aliás, são seus principais defensores. Não é sobre impor censura, é sobre garantir que diferentes perspectivas possam ser apresentadas com igual legitimidade. E, principalmente, não é um projeto meu. É uma proposta que reflete a preocupação legítima de milhões de famílias brasileiras que desejam participar ativamente da educação de seus filhos. Olhando diretamente para os olhos de Reginaldo, Lopes Nicolas finalizou. Respeito profundamente sua trajetória, deputado Reginaldo. Respeito os 24 anos que o senhor dedicou a esta casa e suas contribuições ao debate educacional. E é justamente por respeito que não responderei às provocações pessoais com novos ataques. Prefiro convidá-lo a um diálogo genuíno sobre como podemos construir uma educação verdadeiramente plural, transparente e de qualidade para todos os brasileiros. Quando Nicolas concluiu e voltou ao seu lugar, um silêncio incomum pairava sobre o plenário. Não era o silêncio tenso que antecede novos confrontos, mas um silêncio reflexivo, quase respeitoso. Muitos parlamentares, inclusive da oposição, olhavam para o jovem deputado com uma expressão que misturava surpresa e algo próximo da admiração. O presidente da sessão, após alguns momentos, perguntou se Reginaldo Lopes gostaria de fazer uso da palavra novamente. O veterano parlamentar hesitou por alguns instantes, como se estivesse processando internamente o que acabara de presenciar. Finalmente levantou-se e caminhou lentamente até a tribuna. Todos esperam uma nova rodada de ataques, talvez ainda mais contundentes. Mas Reginaldo surpreendeu a todos. Senhor presidente, colegas deputados, começou ele, seu tom notavelmente diferente do anterior. Em mais de 2 décadas nesta casa, aprendi que uma das virtudes mais raras e valiosas na política é a capacidade de reconhecer quando fomos tocados por um argumento que não esperávamos. Um murmúrio de surpresa percorreu o plenário. Devo admitir que minha intervenção anterior focou mais na pessoa do deputado Nicolas do que no mérito de sua proposta. E sua resposta? Reginaldo fez uma pausa como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Demonstrou uma maturidade e um respeito ao debate democrático, que confesso não antecipei. O veterano parlamentar olhou diretamente para Nicolas antes de continuar. Ainda tenho sérias preocupações sobre aspectos específicos deste projeto e seus potenciais efeitos práticos. Temo pela possibilidade de intimidação a educadores e pelo risco de que grupos extremistas utilizem essa transparência como ferramenta de perseguição ideológica. Reginaldo então ergueu o documento que Nicolas lhe havia entregado.
No entanto, após analisar rapidamente as emendas propostas pelo próprio autor, percebo um esforço genuíno de endereçar algumas dessas preocupações. E, principalmente, reconheço a disposição ao diálogo que o deputado Nicolas demonstrou, algo cada vez mais raro em nosso cenário político polarizado. O plenário assistia atônito a este momento incomum, onde um veterano parlamentar reconhecia publicamente o valor na posição de um adversário político muito mais jovem. Portanto, concluiu Reginaldo, aceito o convite do deputado Nicolas para um diálogo mais aprofundado sobre este projeto, não para abandonar minhas convicções, mas para buscar pontos de convergência que possam resultar em uma proposta que efetivamente melhore a educação brasileira, respeitando tanto o direito das famílias à transparência quanto a autonomia pedagógica dos educadores. Quando Reginaldo terminou sua fala, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Aplausos espontâneos surgiram de diferentes pontos do plenário, tanto da situação quanto da oposição. Era um reconhecimento não apenas da maturidade demonstrada pelos dois parlamentares, mas de um raro momento de elevação do debate político nacional. Nos dias que se seguiram, o vídeo daquela sessão se tornou um fenômeno nas redes sociais, alcançando mais de 40 milhões de visualizações em apenas 72 horas. Comentaristas políticos de todas as tendências destacaram a forma como Nicolas havia transformado um confronto potencialmente tóxico em uma oportunidade de diálogo construtivo, sem abrir mão de suas convicções. O termo efeito Nicolas começou a circular, referindo-se à capacidade de responder a ataques pessoais com argumentos substantivos e respeito ao adversário. Em seu programa semanal de rádio, Reginaldo Lopes surpreendeu ainda mais ao declarar: "O episódio com o deputado Nicolas me fez refletir sobre como muitas vezes nós, políticos mais experientes, subestimamos a nova geração baseados em preconceitos ou na forma como eles se comunicam nas redes sociais. Aprendi uma valiosa lição sobre humildade e diálogo intergeracional." Nas 2 semanas seguintes, Nicolas e Reginaldo realizaram 3 reuniões de trabalho, junto com especialistas em educação de diferentes perspectivas teóricas. O resultado foi uma versão reformulada do projeto, que mantinha o princípio da transparência, defendido por Nicolas, mas incorporava salvaguardas robustas contra a perseguição ideológica, conforme a preocupação de Reginaldo. Quando o projeto de transparência e autonomia educacional, como passou a ser chamado, finalmente foi à votação, surpreendeu a todos ao ser aprovado com ampla maioria, recebendo votos favoráveis tanto da direita quanto de significativa parcela da esquerda. O presidente da Câmara, ao declarar o resultado da votação, fez um comentário incomum. "Hoje, não estamos apenas aprovando um projeto de lei. Estamos testemunhando um exemplo de como o diálogo democrático respeitoso pode produzir resultados que beneficiam a todos, independentemente de posicionamento ideológico." Em uma entrevista exclusiva semanas depois, quando perguntado sobre como conseguiu manter a calma diante das provocações iniciais de Reginaldo, Nicolas respondeu: "Percebi que tinha diante de mim não apenas um adversário político, mas uma oportunidade de demonstrar que é possível defender convicções fortes sem demonizar quem pensa diferente. A política brasileira precisa urgentemente superar a lógica do nós contra eles e redescobrir a arte do compromisso democrático." A repercussão do episódio transcendeu aquele projeto específico. Universidades e escolas de ensino médio passaram a utilizar o vídeo do debate em aulas de educação cívica e comunicação política. Grupos parlamentares multipartidários inspirados naquela interação começaram a se formar para discutir outras pautas tradicionalmente polarizadas, como segurança pública e política ambiental. E para Nicolas Ferreira, aquele dia representou um ponto de inflexão em sua trajetória política. De fenômeno das redes sociais, ou político influencer, como alguns depreciativamente o chamavam, ele passou a ser visto como um parlamentar, capaz de elevar o nível do debate público e construir pontes onde antes só existiam muros ideológicos. Como ele mesmo resumiria posteriormente em seu primeiro livro,
Em um país tão dividido quanto o nosso, a verdadeira revolução não está em gritar mais alto que o adversário ou em destruir sua reputação. Está em demonstrar, através de ações concretas, que é possível discordar com respeito, debater com profundidade e, eventualmente, construir consensos onde todos ganham, especialmente o Brasil. Se você gosta dos vídeos e apoia o deputado Nicolas Ferreira, deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.